que Deus não responda. Toda oração é respondida. Você tem que ir trabalhando até a tua fé chegar lá. Amém? Até alcançar. Então tem um dia que você vai lá, sua altura é pequenininha, está crescendo. Chega um dia que vai atingir. A fé é desse jeito. Você tem que ir trabalhando ao ponto da tua fé crescer. Amém? E uma hora chega onde você espera. Diz assim a Bíblia: portanto, tornai a levantar as mãos o quê? Cansadas, e os joelhos desconjuntados. Quem faz isso com a gente? Na vida, sim, Deus ela faz isso. O pecado ele é pesado. Quando eu falo pecado, não é que alguém esteja no pecado, mas o peso do pecado desse mundo que vem sobre nós, desde o nascimento, ele faz você ter uma vida realmente complicada. Nós sabemos disso. Às vezes o que o mundo nos ensina, da parte moral, da parte social, você está aprendendo tudo o contrário, o caminho errado, o oposto do que Deus pede. E ele fala que a gente deveria tornar a levantar as nossas mãos, cansados, os joelhos desconjuntados. E agora vem a parte principal do 13, e fazer veredas direitas para os vossos, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então ele está falando para você criar, a partir do momento que você conhece Deus, você criar veredas direitas. Como assim, pastor? A gente precisa se lembrar que sempre atrás de nós está vindo alguém. Você se converteu, você é de Jesus, e pessoas vão olhar para a tua vida. E o exemplo da tua vida vai levar outras vidas a serem salvas. Tem gente que conheceu Jesus não foi porque alguém pregou o evangelho para ele, mas às vezes o hábito de ver o pai e a mãe que era temente de Jesus, que andava com Jesus dentro de casa, vendo a fé de uma mãe, a fé de um pai, a fé de alguém na família ou alguém próximo, aquilo leva a pessoa a observar um caminho e ela quer aquele caminho. Ela aprende que existe a salvação, ela aprende que existe essa possibilidade de andar no reino dos céus. Amém? E nós temos, cada um de nós temos essa responsabilidade. Você pode não acreditar, mas cada palavra que sai da tua boca, ela vai ter um juízo na vida de alguém. Alguém vê você falando palavra, a pessoa acredita, pode não falar para você, mas ela diz assim: mas ele é de Jesus. Aquela linguagem que ele tem, às vezes é meio estranha, não é verdade? Não fica bem. São veredas fortes que outras pessoas, por mais ruim que seja também, vão olhar para aquilo e vão gostar, porque vão dizer assim: isso daí ele fala, eu gosto de falar dele. E assim os outros caminhos, qualquer tipo de erro, falha da tua vida, por mais que ele fale assim, mas eu vou dar conta dos meus pecados. Na verdade, nós vamos dar conta também das outras pessoas. Pessoas que um dia olharam para essas veredas e manquejaram. E algumas delas que não vão chegar à salvação, aquilo também vai ser cobrado de nós. Porque ele fala assim: você fazer veredas, também um pouquinho de microfone, nossa, não tem mais declaradinho também. Finalmente o bebê lá, bebezão no pão. Vai corujão também, tem que ficar bem a mamãe, Quando o pai é pegado, ela sempre cuida dos dois. Mas voltando, aí ele diz assim: aquele que manqueja, se não desvie inteiramente, antes ele seja sarado. Aí você me pergunta: pastor, mas como que eu vou fazer veredas justas para as pessoas? E muitas vezes a gente também está aprendendo, a gente também está começando o caminho. Só que você tem que se lembrar que aqui Deus fez você rei e fez também o quê? Sacerdote. O pastor da igreja, ele tem um sacerdócio também para cuidar da vocação. Só que você é um sacerdote na tua casa, você é um profeta no lugar que você passa. Não é só o pastor da igreja que leva Jesus, a sua vida, onde você anda, você passa, você pode não acreditar que você está pregando. Você está pregando para o esposo, você está pregando para a esposa, você está pregando para os teus filhos o tempo todo.
aquela conduta, a postura, o jeito de viver, tudo isso, ela é uma mensagem para outras pessoas. Você é uma carta viva de outras pessoas. E às vezes, quando nós não assumimos esse propósito, nós nos tornamos ali uma carta fraudada de Deus, ou seja, uma carta que parece, mas ao invés de levar salvação, desvia as pessoas do foco de Deus. Mateus 7,15. Vamos lá? Mateus 7, versículo 15. A primeira coisa que a gente precisa fazer nas nossas vidas é o que você vai ver aqui. Então ele fala: faz veredas direitas. Eu vi um vídeo essa madrugada, estava orando aí, respondendo as mensagens, e vi um vídeo de um menino. Ele tinha um capacete desses, não sei quanto custa um capacete, mas ele teve um capacete diferenciado. E ele fez uma promoção, vendeu lá por R$800 esse capacete. Ele conseguiu vender, pegou o dinheiro, estava muito bom, e o cara pagou com um bolinho assim de notas, de 8 notas de R$100. Ele pegou, colocou no bolso, ele estava no trabalho, não tinha muito tempo para poder conferir, colocou no bolso. Aí quando ele foi ver depois, era tudo nota falsa. Tudo falso. Daí ele falou assim: puxa, olha só, mediu o capacete na hora do trabalho, me deu para conferir, fui passado para trás. E ele falou assim: eu podia até passar para frente. São notas parecidas. E hoje eu podia passar para outras pessoas. É fácil passar para outras pessoas, não é? Você vai comprar nos lugares, tem corrida, a pessoa não tem tempo. Consegue. Se você procurar caminhos errados, você vê que aquilo lá pela metade do valor para alguém passar para trás. Consegue. Só que ele disse que ele falou assim: eu não vou fazer isso. Ele acende um fogo, joga algo assim, e ninguém. O correto é você levar no banco, dizem. Mas não acredito no banco. Amém? Você leva para outro lugar. Às vezes, se fosse pela lei, fosse seriamente complicado, né? Você está carregando nota falsa. Mas ele fez o certo. Ele não espalhou aquele mal para outras pessoas. O que ele estava fazendo naquela hora? Ele estava fazendo veredas direitas. Pode algumas pessoas virar e dizer assim: é um bom, deveria ter recuperado pelo menos a metade do valor naquilo. Tudo bem, esperteza. Só que aqueles que estão vendo eu fazer isso, eu estou mostrando para eles os caminhos direitos ou caminhos tortuosos. Parou para pensar? Se ele tem um filho, o filho está vendo esse golpe que ele está dando em outras pessoas. Desde pequenininho já vai ser esperto. Ele fala assim: não, meu pai não perde nada, meu pai já foi, já fez assim e ganhou. Será que isso, espiritualmente falando, porque socialmente é imoral, né? Você passar alguém para trás, um trabalhador, uma pessoa que precisa, porque quem não precisa não compraria de você, quem não deve fazer também, mas normalmente é quem precisa, não é que você tem que se contar. Você está destruindo a fé deles. E alguém sempre está vendo. Você está entendendo? Alguém sempre está vendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos ler? Acautelai-vos. O que é acautelar? Tomar cuidado. Se previna dessas pessoas. Se acautelar-vos ou acautelar-vos, porém, dos falsos profetas. Não é falsos profetas, não quer dizer que é pregador, não. É qualquer pessoa que anuncia uma coisa que não é verdadeira. Que vem até vós vestidos como o quê? Ovelhas. Você olha para ela, nossa, que pessoa bonita, que pessoa boa, mas o interior dela é um ninho de cobra dentro dela. Conheço pessoas que, se você olhar para ela, você fala assim: nossa, que pessoa diferente, né? Que tranquila, que calma. Você fica até admirado, fala. Eu, com a experiência um pouco de vida, desconfio de tudo que é bom demais. Tá? É verdade. Você passa a ficar desconfiado, né? Quando alguma coisa parece que não tem defeito, alguma coisa. Você cita goiaba quando vende na rua, aquelas goiaba bonitas, parece aquelas laranjas baianas, né? Tão grande, não parece? Quando você corta ela, quase sempre dentro das mais bonitas, tem o quê? A centopeia olhando para você. Você está comprando, ela já está comendo por dentro. Né? Mas a aparência é bonita.
do quarto, está tudo escuro ali dentro. Olha lá, eu já me aconteceu isso também. Aí ele falou, não é que eu comprei também. Tudo podre por dentro. Mas por fora parecia aquela da Branca de Neve, né? A bruxa mesmo. Tão bonita que é. Por dentro tudo escuro, já podre. E o meu livro, e o pior, vou contar vocês da maçã, como é que eu descobri. Ficou dentro escuro, eu tinha apagado a luz, sabe? Você acaba pegando a dele de madrugada. Mas eu senti um gosto bem amargo na boca. Eu levantei para ver. E nunca mais como nada no escuro. É incrível. Vale a pena. Está vendo? Eu estou comendo escuro. Mas o que eu preciso de fazer, irmãos? Eu preciso de alguma forma tomar muito cuidado com isso. Porque ele fala, vindo vestidos como ovelhas, mas o interior deles são o quê? Lobos devoradores. Como esse dinheiro. O cara foi lá para comprar ele, pegou para ele na hora do trabalho, às vezes está tendo jeito, não, dando o dinheiro, fico preocupado. A pessoa, você vê uma vereda tortuosa. E aí ele diz depois lá no 16. 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, é possível colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 17. Assim toda boa árvore produz o quê? Bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Ou seja, nas nossas vidas todo mundo tem um sinal, você pode se conhecer. Assim também na tua vida. Quando eu conheci Jesus, o ritualmente de Cristo, é natural que na minha vida esses frutos começam a aparecer. Como eu falei, na honestidade, esse menino que prefere queimar do que passar para outras pessoas. E assim você conhece muita gente que na conduta dela, na prática da vida dela, ela tem esse hábito, e aquela pessoa que ela faz algo errado, por exemplo, e ela deixa escondidinho, sabe? Ela não diz que foi ela. Você quebra um copo, você fala, não, deixa lá, né? Ninguém vai saber que eu. Assim para quem está vendo. E o pior das hipóteses, Deus está vendo. Só que é o fruto. Ah, pastor, risquei um carrinho, deu uma pegada sem querer no carro, outra avisa, olha, não é verdade? Às vezes nós temos o hábito, nossa, eu digo a sociedade, tem o hábito de tentar esconder o erro. Só que a Bíblia diz, você conhece uma árvore boa pelos bons frutos que ela tem. E aos olhos do esperto no mundo, aquilo sempre é pegado como bobo, otário, bobão, ninguém faz isso. Só que aí você foi chamado para fazer veredas direitas. Você foi chamado para ser um canal do mundo. E aí ele continua dizendo que toda árvore má, ela produz o quê? Frutos maus. E por mais que uma pessoa se mostre boa, se você observar, ficar atento, a boca sempre fala do que o coração está cheio. Lá no coração bate, a mente dela vai cair os números. Está atento. As atitudes da pessoa vai dizer exatamente quem ela é. Vai dizer quem ela é. Outro dia está meu carro. Por que a pessoa faz isso? Eu entendo. Porque a índole dela é ruim. Ela tem os frutos dela maus. Ela deve ter passado, quando ninguém está vendo, ela faz o quê? Extravasa o que está dentro dela. Pastor, mas a pessoa má, perversa, é coitada. Porque dentro da pessoa tem a bondade. Só que aí que está, se você é de Jesus, dentro de você tem a bondade. E a sua bondade é que vai fazer outras pessoas também a se tornarem boas. Por isso que é importante a vereda que você constrói. 18. Ele continua dizendo, não pode a árvore boa dar maus frutos. E nem a árvore má dá bons frutos. 19. Toda árvore que não dá bom fruto, olha só agora o lado complicado, corta-se e lança onde? No fogo. Isso aí é uma coisa terrível. Dia falou, você vai se cortar e vai lançar no fogo. 20. Pois, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, eu vou ser conhecido por Deus, inclusive, pelo fruto que eu produzo. E o fruto que eu produzo,
ele vai se tornar as veredas direitas que as pessoas precisam para cuidar. Você pode observar dentro de casa, normalmente os filhos têm uma tendência a imitar os pais de pequenininho. Quando cresce, às vezes os pais vão deixando de lado, eles vão começando a se bandear pelos amigos, conhecidos. Mas quando ele é bem ensinado, ele vai ter sempre uma tendência de estar perto dos seus. Amém? Sempre vai ter essa tendência de estar próximo daquele que é dele. É isso que Deus espera de nós. Aonde você tem se encostado? Para que lado você tem se inclinado? Pastor, estou inclinando os frutos bons. Você vai produzir também bons frutos. Diga graças a Deus. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Eu vou ler a partir do 22. O Jacó, ele teve uma péssima escola. Não que o pai ou a mãe fez por ele, mas ele... Eu não vou julgar a mãe, porque a Bíblia também diz que ela já seria diferente, né? Mas a própria mãe ali já mostrava para ele como disfarçar, tá? Mas não julgando a mãe ali dele. Mas não foi uma boa escola, porque eles pareciam ter uma inclinação deles, não um caráter definido. Dá uma impressão que foi dividido dentro da casa, né? Quando você pega toda a história, o pai parece que puxou para um lado, a mãe puxou para o outro, não é? E ficou aquela disputa. Tem sempre que tomar cuidado dentro de casa. Tem mãe que não pega, não, esse filho é o meu preferido, o pai para o outro é o meu preferido. Às vezes até um confronto, não dá certo, fica com você. Mas eu gosto mais desse. Isso é normal, você tem sempre uma tendência. Mas o teu juízo tem que ser igual aos filhos. É verdade ou não? Outro dia eu pergunto assim, pastor, por que Deus deixa esses políticos ruins nascerem? Aí foi citando o nome de uma meia dúzia, falou de Hitler, falou de um monte. Ele falou, por que Deus deixa nascer? Por que Deus já não matou no ventre? Já que Deus sabia o que ele ia fazer. Porque Deus é bom. Ele dá oportunidade para todo mundo. Mas ele vai errar. Mas ele te dá a chance de você fazer o certo. Por isso que faz do Senhor o Senhor justo. Amém, igreja? Então Deus ele não tira. Pastor, eu vou fazer o mal. Deus já me matou antes de fazer o mal. Ele vai te dar liberdade. Caim e Abel, Deus até avisou Caim. Falou, Caim, o pecado está no teu coração. Está batendo na tua porta. E ele fala para ele, Caim, o pecado está lá. Chamando. Você tem que tirar isso. Senão vai ser contra você. E qual foi o erro de Caim? Colocou Caim numa situação complicada. Você imagina um homem vaidoso como Caim que queria ele ser aceito, não é? Ele queria aquela honra ali, de repente se tornou um fugitivo na face da terra. Não tem vantagem nisso, tem? Ele vivia separado, fugindo. A Bíblia diz que ele tinha uma marca dele que ele tinha que fugir. Aí diz assim, ele levantou-se Jacó aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Por que ele fez isso? Veja, quando ele coloca a família dele na frente, é a esperteza de Jacó. Por que a esperteza de Jacó? Se o meu irmão vier para me ferir, quem ele vai começar a matança? Pela família dele. Não é verdade? Você está indo, te encontra um perigo, você passar à frente. Então eu vou à frente, vamos ali para um combate, para não deixar atingir os meus. O Jacó ele fez diferente, colocou à frente, só que daí ele vai orar. Olha lá, 23. Tomou e fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. 24. Porém Jacó ficou só. E aí naquela noite o anjo aparece, ele lutou com ele, o anjo, o varão, até que um dia clareou, subiu a alva. 25. E vendo que não prevalecia contra ele, o anjo tocou a juntura da sua coxa, se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. 26. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, senão me abençoares. 27.
E disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me e deixa saber o teu nome. Ele disse: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque significava, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi o quê? A alma do Jacó foi salva nesse momento, no encontro com Deus, no íntimo. Amém? Esta noite na vida de Jacó foi a noite da salvação dele. A Bíblia diz que naquela noite, então, o anjo fala para ele: você não vai mais se chamar Jacó, agora vai ser Israel, porque você lutou com Deus. E na verdade todos nós temos que ter essa luta com Deus, essa peleja. Lutar com Deus não é lutar contra Deus, é você imaginar o que você quer para a tua vida. Eu falei no início do culto que Deus responde todo tipo de oração. Só que você não pode andar com Deus de maneira superficial. Você não pode ser aquela pessoa que é como alguém que vai no teatro assistir a uma peça teatral. Você não faz parte daquilo ali. Quando você está buscando a Deus, você não pode buscar a Deus de longe. Você precisa ter um contato com Deus. E existe um contato que você vai ter com Deus que a tua história muda completamente. Amém? Após aquele contato, você não é mais a mesma pessoa. Uma pessoa amarga, ela passa a ser uma pessoa alegre. Uma pessoa ferida, ela passa a ser uma pessoa curada. Uma pessoa angustiada, preocupada, ela vai deixando aquele mal que estava na vida dela e a vida dela clareia a partir dali. É isso que a gente precisa entender. Se eu ficar a vida toda dentro de uma igreja, mas eu nunca tiver ou ter esse peniel, esse contato, essa face a face com Deus, essa comunhão com Deus, eu vou ser sempre aquela pessoa que ouço falar de Deus, mas eu não compreendo as coisas de Deus. Vou ter dificuldade para orar, vou ter dificuldade para buscar Deus, vou ter dificuldade para fazer o bem, vou ter dificuldade para ofertar, o coração não vai ser generoso, vou ter dificuldade para ser dizimista, vou ter dificuldade para fazer algo pelo meu próximo, vou querer o mal na vida das pessoas de vez em quando. Já viu aquele ditado? O bandido bom, o bandido morto. Então a gente está meio chateado, a gente coloca isso, mas não. O bandido bom é o bandido que se converte. E é salvo, porque Jesus morreu para ele. Pastor, que não é desgraça, a gente tem que morrer. Pensa você. Jesus aparece. Quem tem 2 filhos aqui ou mais? Levanta a mãozinha. Se Jesus aparecesse para vocês hoje, vocês sabem que o filho de vocês não são anjos, ninguém concorda comigo? As mães têm aquela maneira como a cidade de ver o pai, mas os filhos nossos são aqueles mesmos. Desculpa usar esse termo, vai confundir o plano. Tranqueirinhos do jeitinho deles, né? Faz as coisas, apronta, tal, esconde a mãe e o pai é o último a saber. É desse jeito. Mas eles têm a vida que eles levam, o caminho que eles seguem. E um dia eles vão se converter, que você está buscando, eles vão ter plano com Jesus. Mas você imagina que hoje Jesus chegasse para você e falasse assim: escolhe um vai para o céu, o resto vai para o inferno. Qual que você escolheria? Não precisa nem responder, mas você saberia qual escolher? Você não saberia, né? Se tivesse um jeito, você falaria o que para Jesus? Então, eu vou para o inferno e ela vai eles para o céu. Não é isso? Sim ou não? Ou você ficaria contando, não, esse aqui é mais perverso. Esse aqui é um anjinho, esse que merece para o céu, essa praga merece para o inferno. Você não faz isso. Ainda que o filho for bom, foi isso que Jesus fez por nós, não foi? Jesus falou: não vou deixar ninguém se perder. Mas esse daqui não vale não. Lembra da escolha, as veredas? Tem muita criança que cresceu vendo o pai picareta. O pai picareta deu uma escola de picareta para o filho. Aí o filho aperfeiçoa. E hoje você olha para a pessoa complicada, lesa todo mundo, rouba, mata, não tem sentimento. Mas por que ele não tem? Porque já veio a inclinação da onde? Do berço, do ninho.
Ô pastor, o pai era mal, talvez o pai passou a mesma coisa, e assim por diante. Tem gente que foi abusado, tem gente que passou por situações complicadas, que a gente não sabe, a gente vê os frutos, não é? Só que Jesus ele decide que ele quer a salvação de todos. E aí às vezes a gente vai nesse pensamento, não, tem que matar. Precisa levar as pessoas a ter esse encontro com Deus, para que elas mudem. Ah, mas ela já teve, não quer saber, é Deus que vai fazer. Mas tem que ter, é verdade ou não? E aí esse Jacó, ele era perverso, ele colocou a família na frente, se o irmão matasse, ia matar eles primeiro. Só que olha o que ele faz depois do encontro com Deus, igreja. E saiu do sol quando passou a pneu e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não podem ler o encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje. Porquanto ele tocar a juntura da coxa de Jacó, o nervo encolhido. 33. E avançou Jacó aos olhos de Esaú, e eis que vinha Esaú e 400 homens. Está vendo? Aqui, só vou ler esse versículo para você ver. Jacó já tinha passado à frente deles. No começo ele tinha feito um plano de colocar a mulher que menos gostava primeiro, mas se desse ruim, vai levar o que ele não gostava. Né? E ainda tinha chance para outra. O homem mudado é diferente, agora ele toma a frente, ele vai, se curva diante de Esaú, mas ele não tem mais aquele medo. Só que acontece uma coisa diferente, o Jacó ele sai como? Manquejando. Ninguém sabia o porquê que ele manquejava, mas ele sabia que foi onde a alma dele foi salva. Pastor, ninguém sabe o que está dentro do coração, sim, mas tem gente que era covarde, ele tem uma coragem, tem gente que era desanimado, ele se torna uma pessoa animada. Mas por quê? Você sabe aonde teve o encontro com Deus. E o encontro que você teve com Deus, ele dá essa capacidade, você não vai se esquecer. Qualquer pessoa que teve esse encontro com Deus, essa face a face com Deus, ele sabe exatamente quando mudou a vida dele. Você pergunta para alguém e fala, quando você se converteu de novo? Ele fala, foi naquele dia a pessoa entra num lugar, não sei se vem as lágrimas, aquele dia ela abre o entendimento para a palavra, naquele dia ela ouve o versículo e ela ouve com o coração que aquilo faz uma diferença na vida dela. Mas o caráter da pessoa naquele momento ele muda. O seu caráter muda. Queira ou não queira, ele vai mudar. Amém? Só que o início para isso tem que partir de mim. Eu quero fazer veredas, só vou chegar a Deus desejando a mudança. E na hora que eu faço essas mudanças, aquilo que eu espero de Deus começa a se cumprir. Mateus 2,11. Mateus capítulo 2, versículo 11. Aqui se conhece bem essa passagem. A Bíblia fala que os reis magos vieram para oferecer dádivas a Jesus. Amém? O contato com Jesus nos muda. Posso ler? Mateus capítulo 2, versículo 15. Isso é que recebemos aí. E entrando na casa, acharam quem? O menino Jesus com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram e abriram ali os seus bons tesouros e ofertaram. Deram o quê? Dádivas, ouro, incenso e mirra. 12. E sendo por divina revelação, olha só, uma pessoa quando ela tem contato, encontro com Cristo, quando ela conhece Jesus, isso começa a acontecer na vida dela. Ela começa a ter a divina revelação para ela, que vem através da palavra. Não é aquela revelação, irmãos, eu tive um sonho essa noite. Aí começa a dizer, eu via não sei o que passando. Outro dia eu vi um pregador, cidadão que eu presenciei, seu nome é Mateus? Não. Conhece com Mateus? Não. Olha, está bem, Mateus 1,23. É palhaçada, não é? Mas as pessoas não acreditam. Não é isso a revelação. A revelação não é isso que aconteceu. Sendo por divina revelação, avisados em quê?
mas não para os outros, para você. Ele mostra para você. Amém? Mas Deus queria falar comigo e falou com o outro. Porque se o véu foi rasgado, Deus não precisa mais de intermediário para ele ter contato com você. Agora, se eu ando com Deus, Ele vai falar comigo. Se Deus vai precisar de outro profeta para vir falar de sonho para mim, eu vou perguntar a Deus, mas como assim meu sonho também? Eu sei fazer isso. Se vai falar com a Maria, fala direto comigo. Não é? Mas não, Deus quer falar com você, aí tem um sonho. Respeito do outro. Irmão, não faz sentido. Deus rasgou o véu para mim. Antigamente não, antigamente você tinha alguma coisa, profeta, ele vinha para você, mas você não podia chegar no santo dos santos. Aí Deus um dia fala assim, não, eu quero ter contato direto com Ele. Aí agora tem, e Deus fala não. Ou melhor, você tem um celular, alguém quer falar contigo, então o povo todo faz isso, né? Aí liga lá para o Hermes, você vai falar lá, pastor, vai sentar, você não pode dar nem você, né? Precisa de um falar com outro. Ensinou ele por sonho, para que não voltasse para junto de Herodes. Partiram para a sua terra para o outro. Havia ali já eles ficaram de voltar por Herodes para dar notícia, mas a palavra passou a ser o guia da vida deles. Então, eles não retornaram mais por aquilo que era o habitual. Eles passaram a ser dirigidos pela revelação de Deus. Para nós hoje é a palavra de Deus. Amém? E eles não voltaram pelo mesmo caminho. Pessoas de Jesus não voltam pelo mesmo caminho. Ao contrário, ele assume um outro caminho. Eu conheci um moço, não conheço também, mas eu brincava com ele, ele sempre fazia deboche da igreja e tal. E outro dia ele falou para mim, assim, outro dia, 6 anos atrás, foi 2019, acho que vai dar 6 anos. 2019, antes um pouquinho da pandemia, ele falou assim que tinha ido um retiro no lugar que eles fizeram. E enganaram ele. Falaram para ele, mostraram foto de piscina, mostraram foto para ele da churrasqueira, o campo de futebol, os negócios. E falaram, vamos! O cidadão comprou 2, voltou as hospedagens daqui lá para ele, para o retiro. Só que chegou lá e falou que enganaram ele. Chegou lá, cara, primeiro dia, dá o seu celular aqui, jogaram no saco, o celular de cada um deles, não é? Guardaram, levaram lá para o lugar. Ninguém ia mexer, não, mas tinha que retirar. E falou para eles: ó, não tem TV, não tem churrasco, não tem piscina, não tinha nada. Ele falou: mas que caramba, quando ele estava, eu falei assim: que negócio é esse? Chamaram para vir com um negócio que ia ser churrasqueiro, um monte de coisa, já tomaram o celular, já pensou daquela frio, né? Para ficar sem celular. E aí passou o primeiro dia, aí só adoração, pregação, não sei o que, beleza, só que dava para ir embora, não tinha nem para quem avisasse esse celular. E o pessoal não deve ser guardado, seguraram mesmo. E aí foi passando o segundo dia, ele pirraçando, era o horário de orar, eles marcaram 6 horas, chegava às 7h30, porque não te obriga, às 7h30, aí o cidadão ia lá, sentava, atrapalhava, pirraçando. Mas ele falou assim: mas quando chegou o terceiro dia, quase mais 18, você começou a dar um negócio dentro dele, bateu o choro dele, não sei o que, o cidadão, esse cara mudou. O cara mudou tanto que catou toda a família dele e começou a pressionar. O pessoal fala que ele é fanático hoje. O que aconteceu com aquele homem? Ele mudou o caminho. Outro dia, que falou um ano e pouquinho, eu conversei com ele de novo. E aí, já voltou para a velha vida? Amarrado, sou de Jesus agora. Ou seja, quando ele foi, ele falou: me enganaram. Ele falou: quando me devolver o celular no outro dia, não tinha mais vontade de ligar o celular. Não estava nem mais o celular. Havia uma poluição dentro dele que saiu quando ele teve encontro. O caminho dele mudou. Uma pessoa só não muda os caminhos dela porque ela não teve o contato, ela não viu Jesus. Pessoas que vê Jesus, elas são dirigidas por Jesus. Amém? O valor da vida dela é outro. Diga graças a Deus. E que caminho então que ele tem que pegar, pastor? O Evangelho de João 14,6. Jesus, ele fala: que caminho é esse?
aquela história que todos os caminhos levam a Deus? Mentira. Não leva não. Ah, pastor, se eu fizer assim, ele vai se converter, ela vai se converter. Você não constrói veredas justas. A verdade é essa, você continua poluindo a pessoa. Para mudar. Se você tiver coragem para construir veredas retas, aí sim você consegue levar as pessoas para as veredas retas. Pastor, para que eu vou ganhar com isso? Você imagina uma esposa que ela aprendeu veredas retas, ela vai ser a mulher mais confiável que existe na face da terra para você. O homem vai ser o homem mais confiável, ele teme a Jesus. Se for aquela pessoa que você faz, ou você comunga de alguma forma, ela vai ser a pessoa mais honesta que existe na face da terra. Mas se você se curvar, você vai caminhar sempre por um caminho de desconfiança. Você sempre vai estar com o pé atrás, sempre desconfiado. Essa semana a Néia me contou um exemplo ali, falou que viu uma pessoa, foi na igreja para ver, né, dona Néia? Para ver se viu o marido, se estava dentro da igreja mesmo. Você vê como é que é? É terrível. Você já pensou, o homem vai para a igreja, a mulher está ali meio de lado. Será que ele está lá mesmo? Quem está do lado dele? Desconfiança, não é? Mas quando se há uma conversão no coração, você pode ficar tranquilo. Apesar que eu vou ser bem sincero, não faz isso. Amém? O amigo, vamos esperar então. Quando é assim, vai lá fora, atende. A gente está tendo uma live gravando, tá bom? Não é repreendendo não, é só que a gente tem que tomar cuidado com isso na igreja. Aí diz ali, ó, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade, o quê? E a vida. Ninguém vem ao Pai senão eu só posso chegar à salvação a Deus por esse caminho. Esse caminho é o único caminho que vai levar outras pessoas a serem salvas também. Amém? Então abraça esse caminho. Não, eu quero esse caminho para mim. E você vai levar outras pessoas a caminharem por esse mesmo caminho. 35:8 de Isaías, para terminarmos. 35:8. Posso ler contigo? Não precisa nem achar na tua Bíblia não, lê comigo ali, ó. E ali haverá um alto, o caminho que se chamará o quê? É Jesus, o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. 9. E ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos, o que é remidos? Transformados, andarão por ele. É o caminho que você tem que caminhar para você chegar à salvação. Amém? O caminho santo que é Jesus. Para Jesus esse jardim particular dele, onde só o poder de Deus habita. Vai pedindo para ele agora, Jesus, eu quero que o Senhor tenha liberdade na minha vida. Diga para ele, me ajuda, Senhor, a construir as veredas, Deus, as veredas santas, caminhos de salvação, de transformação. Oriana lama terere kovare cantori da lamana maramala mama terere. Meu Deus, nós queremos agora um encontro com o Senhor. Queremos estar face a face contigo, ó Deus. Venha cumprir o Peniel em nós, que nós possamos estar face a face com o Senhor. Isso, vai adorando a Deus agora, vai buscando ao Senhor, vai clamando ao Todo-Poderoso. Meu Deus, vai derramando agora do teu poder,
vai tocando agora em cada vida, Pai, aonde houver algo, meu Deus, que nos afasta do Senhor, aonde estiver algo, meu Deus, que nos distancia de Ti, Pai, apaga, retira isso, meu irmão. O Senhor te chamou para Ele, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e isso, vai clamando a Ele agora, vai buscando a presença dEle. Queremos conversão, Senhor, queremos aquilo que os magos tiveram, queremos revelações sim vindas do Senhor, Pai, queremos trilhar novos caminhos. Então ajuda esse homem, essa mulher, essa pessoa que clama, vai derramando agora do Teu poder, da Tua unção, vai derramando agora da Tua virtude, vai passando agora com o Teu poder, vai visitando agora cada área. Veja se o coração dessa pessoa tem algo impedindo, veja se a alma dela tem algo, meu Deus, entrincheirando. Veja, Pai, se dentro de nós tem um desígnio, uma mágoa, alguma coisa que nos priva da graça. Limpa, Deus, purifica agora, vai transformando essa pessoa. Isso, cadê a voz daquele que quer ser salvo? Cadê a voz daquele que quer encontro com Deus? Aquele que é a bênção do Senhor, você é bênção de Deus. Aleluia, aleluia. Surina lama tuririri xerema lama canta canto canto cantori recala mama miquela marama lama mama cheia riatorena lama mama cherere cova canto cantará na lamará riadori da lama bahala. O Senhor está te chamando à comunhão, é seu momento de buscar nele. Você pode chamá-lo de Pai, você pode dizer: Deus, faz o que o Senhor fez com Jacó, mas faça comigo hoje, que os meus olhos possam te ver, Pai, que a maldade que tiver no meu coração saia. Se houver alguma coisa que não é bom, Pai, que até me agrada, mas desagrada ao Senhor, diz: eu não quero mais. Então eu não quero mais, Deus. Se tem um sentimento, eu não quero mais sentir, mas eu quero ser guiado pela Tua revelação, pelo Teu caminho. Queremos andar, meu Pai, pelo caminho santo, o caminho da santidade, o caminho da bênção, da transformação, o caminho que restaura, Senhor. Vem restaurar essa alma, Pai. Você é uma bênção do Senhor. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer mostrar a vida dele a você, a vida abundante dele. Receba então essa vida abundante, receba uma transformação na tua vida, Pai. Que nunca mais, Deus, que nunca mais dentro de nós possa haver um outro desígnio, mas que seja sempre o Senhor, Pai. Que tudo seja o Senhor, que tudo venha de Ti, no nome de Jesus. Aleluia.